você que nos assiste, aqui quem vos fala é o Sidney Júnior, com mais um podcast da Novo Social, aceleradora de negócios sociais. Aqui comigo hoje, participando, o Dr. Marcelo Henrique dos Santos, ele que foi promotor de justiça, curador de fundações do Ministério Público do Estado de Goiás, professor universitário, mestre em ciências ambientais. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pela aceitação do convite. Sidney, é um prazer inenarrável poder estar aqui com vocês nesse projeto extremamente interessante para o terceiro setor e é uma honra, uma grande honra podermos bater esse papo sobre uma área que me é extremamente cara. Muito obrigado, doutor. E de antemão, quero deixar externada aqui também a nossa satisfação. Eu tinha uma grande ânsia em recebê-lo aqui, por tudo que já conheço do trabalho do senhor e porque representou aqui no seu tempo de Ministério Público na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Muito obrigado e desde já reforço o convite para outras ocasiões em que nós estaremos aqui. Se Deus quiser, já te falei, não me convida porque senão eu venho. Doutor, hoje a gente gostaria de falar contigo e beber dessa sua experiência, né, à frente do Ministério Público, exatamente de algumas dúvidas que os dirigentes do terceiro setor têm a respeito do papel do Ministério Público no acompanhamento dessas entidades, seja ela de assistência social, saúde, educação. Fica sempre essa dúvida. Como é e como a lei diz que tem que ser a atuação do Ministério Público, a participação do Ministério Público na vida dessas entidades? Sidney, essa é uma pergunta que não é simples, mas também não é complexa, ao nível de a gente não poder conversar um pouco, né, com os participantes, e especialmente aqui com você, porque o papel do Ministério Público, primeiro, ele surge, né, lá nos primórdios mesmo do Código de 1916, entrando em vigor em 1917, e naquele Código, em razão da existência prévia, né, das entidades do terceiro setor e da necessidade desse acompanhamento, e você usou muito bem a expressão, um acompanhamento, não é uma fiscalização ferrenha, a ferro e fogo, sem a percepção da grande relevância que as instituições do terceiro setor possuem. Tanto que o Código de 16 e o reformado de 2002, o novo Código Civil, que hoje a gente já nem pode falar novo Código Civil, né? Já se vão alguns anos já, se né? vão muitos anos. Ambos usaram a mesma expressão, né? O velamento do Ministério Público, notadamente sobre as fundações. O que motivou, né? E essa é a grande pergunta, por que o Ministério Público? Há algumas razões técnicas, sociais, econômicas e jurídicas para que esse velamento ou acompanhamento ocorra nesse contexto das entidades do terceiro setor e a própria doutrina que estuda minudentemente ou adequadamente, ela percebe com bastante clareza e expõe com bastante clareza para todos que nela atuam, né, que nesse ambiente do terceiro setor atuam, o papel desse Ministério Público, né? E a gente vai ter o professor José Eduardo Sabo Paz, Ayrton Grazioli, e eu estou citando dois meus amigos com os quais a gente trabalhou juntos na Associação Nacional de Procuradores e Promotores. Eles que me antecederam, eles sempre fizeram questão de, em todo o Brasil, por onde a gente contactou colegas por meio da nossa associação, de dizer isso. Fala, gente, o olhar para as fundações, ele não é um olhar puro e simplesmente fiscalizatório, ele é maior do que isso. Ele é de acompanhamento, ele é de, vamos dizer, até de indicação, de um controle sensível, sem, evidentemente, abrirmos mão dos contextos de legalidade. Ninguém apregoa ou prega as ilegalidades ou as distorções ou os desvios, não. Até porque, Sidney, a parte significativa, a maior parte significativa das entidades que integram o terceiro setor são entidades seríssimas, formadas por pessoas altruístas, que vêm já da essência da filantropia,
né, vêm, elas são destacadas dessa essência, seja no contexto da educação, da saúde, da assistência social, com uma carga positiva de agregação de valores que você não encontra nos outros setores. Ok, do segundo setor você pode extrair uma entidade que, por uma razão até inicialmente empresarial, constitui uma fundação para a defesa ambiental. E ela tem uma percepção de, olha, eu vou ganhar com isso. Vou ganhar a exposição da minha marca, a sustentabilidade como um elemento que vincula, né, e que atrai, mas depois que ela se empodera, ou os seus membros, dessa fundação criada a partir de instituidores empresários, ela ganha outro colorido, porque os valores começam a ser agregados. Então eu tô dizendo, por exemplo, né, nesse contexto da essência das entidades, eu sou entusiasta, né, do trabalho que é feito no Brasil todo e no mundo todo, né, porque nós temos esses componentes extremamente relevantes que se integralizam ao segundo e ao primeiro setor, e eu costumo sempre dizer, o terceiro setor ele não é substitutivo do primeiro, por exemplo. Ele não é complementar do primeiro, embora possa fomentar, possa colaborar, mas não é essa a percepção que a gente tem que ter do terceiro setor. Ele é autônomo, ele é pujante, ele é relevante, ele precisa ser identificado com todas essas matizes sociais e econômicas também que produzem esperança, que produzem dignidade para as pessoas. Então, o órgão do Ministério Público que atua nesse velamento, voltando ao aspecto primordial, ele também precisa ter uma certa sensibilidade. Ele não pode atuar como atua, por exemplo, na linha da investigação criminal, na linha das ações de família e sucessões. Não, há um diferencial. Há um diferencial extremamente relevante que, inclusive, determina que esses membros do Ministério Público que atuam nesse segmento, eles sejam mais especializados. Eu, quando assumi a promotoria que continha essa atribuição, eu não imaginava a profundidade do assunto. E eu tive que estudar. Né? Nas faculdades, as duas curadorias que eu exerci foram muito desafiadoras. A curadoria de fundações e a de saúde. As faculdades, até hoje, as grades curriculares melhoraram muito. Eu sou do século passado, me formei no século passado, se dá para perceber, né? Mas não tinham. Então, assim, tinha algumas perguntas, alguma coisa nos concursos, hoje muito mais, mas não havia na década de 90, 2000, né? E aí a gente precisava se aprimorar, irmos nos alimentar e beber das fontes existentes, que já existiam, sem dúvida alguma, para poder exercer um trabalho bastante relevante. Felizmente, né, no âmbito do Brasil, nós temos, como eu já citei, a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de entidades de interesses sociais, que tem, né, valores extraordinários, eventos são realizados, cursos de capacitação, parcerias. Eu já mencionei que tive o privilégio de, por 2 mandatos, exercer a presidência dessa entidade e fizemos parcerias sensacionais, as melhores parcerias que a gente fez com o Conselho Federal de Contabilidade. Inclusive, você se lembra que nós lançamos o Manual de Boas Práticas, né, em 2016. Meu papel lá foi não atrapalhar, né? E eu aprendi muito. Eu vou ousar dizer, meu querido Sidney, que eu até aprendi um pouquinho sobre balanços, sobre fluxo de caixa, com um pouco mais de percepção técnica com essa convivência extraordinária que a gente teve. Então, eu estou citando um exemplo que esse membro, esse órgão do Ministério Público que vai atuar no terceiro setor, ele tem que ser um pouco mais, eu não vou dizer diferente, mas diligente para a compreensão do ambiente no qual ele vai exercer esse velamento. Essa situação de especialidade, de conhecimento, não é uma realidade só no direito, não. Não tem tanto tempo assim que eu terminei a faculdade, mas de 2019 para cá já se passaram alguns anos também. Sim. E
era um tema que a gente praticamente não abordava. Embora já existisse orientações técnicas contábeis para o terceiro setor nessa data, e depois a gente teve o surgimento de uma ITG específica para o terceiro setor, que foi a ITG 2002. ITG 2002. Exatamente. Mas eu passei os 4 anos de faculdade praticamente sem nem esbarrar na questão do terceiro setor. E a ideia, muitas vezes, que o contador generalista tem, e aqui eu não falo em sentido pejorativo, mas a universidade ela te prepara para essa pegada generalista. Eu saio da faculdade conhecendo mais a lei das SAs, a finada lei das SAs, né? Finada. Para poder tratar ali das questões contábeis. E aí, quando você toma ciência do universo que é o terceiro setor e as suas especificidades de ordem contábil, aí que você vai pensar, poxa, aqui eu preciso ter um detimento maior e estudar. Eu fico imaginando, porque, por exemplo, você falou de especificidades, eu era procurado, né, no contexto prático, né, era procurado por muitas pessoas altruístas e tal, e elas chegavam e falavam assim, falavam, quero conversar com o promotor, curador de fundações. Aí os meninos, não, tá, é porque a gente que tá com um rascunho aqui de uma minuta de estatuto. Não entendia, porque nós tínhamos lá uma orientação de como instituir tanto uma associação como uma fundação, e aquilo era encaminhado, os meninos secretários já encaminhavam, aí depois de algum tempo as pessoas voltavam e falavam assim... Que eram os requisitos básicos ali que precisa seguir, mas aquilo, né? Não era para... Entendeu? Você precisava procurar um advogado, um contador, e aí as pessoas chegavam lá depois, o segundo grupo, 2, 3 pessoas voltavam, olha, nós queremos abrir uma fundação para ter imunidade. Aí eu falei, misericórdia. Esse pessoal tá perdido. Aí eu falei, porque ela não falava assim, aí eu pegava às vezes, né, tinha até um pouquinho mais de elaboração, aí você pegava os objetivos estatutários, gerais e específicos. Aí nos gerais começava acabar com a pobreza, promover segurança, educação básica, era um rosário completo com as maiores mazelas do país. E aí e aí tinha um item, evidentemente, de captação de recursos, e aí tinha aquele grave problema, né, que você enfrenta todos os dias, né, no escritório, que é a questão de imunidade e isenção, né? que obviamente a Constituição e o artigo 14 do CTN não ajudaram muito, né, por muito tempo. E aí, não é tão simples. Não é tão simples. E aí a gente, meu Deus do céu. Aí eu chegou a um ponto, Sidney, que eu conversava com o pessoal no gabinete, outros colegas, e nós falamos, olha, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos aqui para colaborar, nós estamos aqui para velar, para fiscalizar, mas também para contribuir. E aí uma pergunta nesse sentido, doutor, me desculpa a interrupção, mas veja se eu estou entendendo. Muitas vezes quando se fala em Ministério Público, promotor de justiça, a tendência natural, e na experiência profissional do senhor, o senhor certamente já se deparou com essa percepção, é de medo. É de medo. Poxa, se tratou-se de alguma questão com o Ministério, vou ter problema. Deixa eu te falar um negócio. Eu tô ministrando aulas, você falou que eu sou docente, eu estou ministrando aulas numa faculdade instituída, né, por uma fundação. Estou tendo prazer de retorno. Fiquei um tempo afastado, retornei à docência há 2 anos e estou ministrando. Eu recentemente comecei até a coordenar o curso de Direito. A docência é um negócio também que depois de algum tempo, você que também é professor, você sabe disso, ela nos contamina irremediavelmente. É, né? verdade. Então aí a vice-diretora acadêmica, né, hoje, lá da faculdade, quando eu fui convidado a ministrar, eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que ela falou, todas as vezes que eu tinha, porque ela secretariava, né, o presidente da fundação e ajudava o executivo, todas as vezes que eu tinha que ir lá para entregar o relatório, ou para falar, eu morria de medo do senhor. Eu falei, eu falei, mas eu nunca, não, mas aí eu veio, a gente conversava, o senhor explicava bem as coisas e tal, mas por que quando fala do Ministério Público? Por quê? Porque aí tem um outro problema, Sidney. Não vou dizer problema, mas é uma coisa, às vezes um senso, vamos dizer assim, comum, quando se fala
do promotor, lembra-se imediatamente do promotor acusador do processo da ação penal, do processo penal do júri, né, que volta e meia essa coisa está, né, aí nos noticiários, e ainda é assim, não tanto quanto porque o Ministério Público, depois da Constituição de 1988, recebeu outras funções, isso muito tecnicamente estabelecido, né, na atuação, sobretudo, das defesas dos interesses difusos, coletivos, transindividuais, abrangendo ambiente, saúde, educação e outros. Então, houve uma maior capilaridade de atuações que não aquela tradicionalmente compreendida como a sua essencial, que era a da área criminal, da atuação criminal. Né? Mas no imaginário, né, da população ainda persiste essa ideia. Sim, sim. De que promotoria, problema, vai me culpar, vai me fazer isso e tal. Mas pelo que o senhor fala aqui, eu sei que a função do Ministério Público não é de consultoria, mas pelo que o senhor me fala, a forma como se atua em relação a essas entidades, ela tem um viés também orientativo, um viés esclarecedor. Perfeito. E então, como eu falava, olha, eu não posso prestar consultoria. Não posso, isso é uma vedação constitucional, legal, mas o que a gente pode fazer? E aí fizemos, por aproximadamente 10 anos, mais ou menos, nós fizemos seminários, congressos, chegamos a fazer até um congresso aqui em Anápolis, porque eu participava de vários seminários e congressos no Brasil, até por força da Profis, da Associação Nacional, e a gente resolveu fazer aqui, inclusive nos períodos em que eu estive à frente da associação, os colegas do Ministério Público de diversos estados vieram para cá, né, e palestraram também, e trouxeram as suas experiências, e falaram com as entidades, e nós fizemos painéis com os profissionais contabilistas, né, explicando como painéis específicos de prestação de contas, painéis de captação de recursos, tira dúvidas práticas, sabe? Então, assim, a nossa contribuição, ela partiu para esse ambiente até por força, também um pouco, né, agregando da minha experiência acadêmica, porque eu sabia que essa coisa, né, gerava frutos positivos, né? Então, essa foi uma outra forma, né, como eu disse para você, as parcerias que a gente conseguiu estabelecer com as entidades afins, como o Conselho Federal, o Conselho Regional, né? Isso agregou um valor extraordinário, sem dúvida alguma, sem bairrismo, sem vaidade. Por quê? E aí eu só falava o seguinte, gente, eu não posso, né, por exemplo, estabelecer estratégias com valores, a promotoria, o Ministério Público não pode fazer isso, mas vocês podem. Então, eles criaram uma associação das instituições e essas instituições, por meio da sua associação local, organizavam os eventos, a gente trazia os palestrantes, dava para arcar com os custos disso e tal. Então, foi um período de experiências bastante interessantes. Então, para quem tem ainda essa mentalidade, né, de aspecto puramente ou meramente fiscalizatório, até que, como o senhor bem mencionou, não é nem a terminação mais precisa, terminologia mais precisa, é possível sim enxergar o Ministério Público mais como um braço amigo, um parceiro nesse projeto. Essa é uma ideia que a gente, por um bom tempo, tentou fazer com que houvesse essa compreensão. A despeito até daquela professora que eu te falei, poxa, eu ficava com medo, mas depois ela falou, não, mas eu vi aqui depois, não era bem assim e tal. E eu falei, então você ficou esperando eu vir para cá para ser... Porque poder... na essência, doutor, o que eu percebo é que o desejo do Ministério Público, de toda a sociedade, né, para com as entidades sérias, é que dê certo. É que aquilo que ela se propõe a fazer, de fato, aconteça e beneficie a coletividade. E aí tem um ponto, Cid, que você, sem dúvida alguma, aí nas suas explicações, né, às pessoas que vão lhe procurar profissionalmente, nas outras andanças que você faz de esclarecimento, a primeira coisa que a gente fala para os interessados, né, os colaboradores, cooperadores do terceiro setor ou pretendentes, é que a fundação ela é uma instituição eminentemente patrimonial. Você vincula um patrimônio para o cumprimento de objetivos. Que objetivos são esses? Dentro daquelas áreas sensíveis que a gente já falou. Sim. Educação, saúde e assistência. Beleza. Aí vamos dizer que
o Ministério Público tem uma questão específica com as fundações. Ele atua quando ela nasce, enquanto ela vive e até ela se extinguir. Porque se os seus objetivos não forem alcançados ou manutenidos, não forem desenvolvidos, o Ministério Público é um dos órgãos, ou o órgão previsto, inclusive, tanto no Código Civil quanto no de Processo Civil, que deverá promover a sua extinção judicial. Né? Ou se ela também pode ocorrer administrativamente, essa é uma outra hipótese. Mas aí surge um problema, vamos dizer assim, a fundação foi extinta, mas antes de ser extinta, ou por um bom tempo, ela produziu resultados sociais relevantes, ela ocupou espaços, ela estabeleceu contextos de esperança, de resgate da dignidade de determinados grupos. E agora? Tanto assim que o legislador se preocupou em dizer que os seus bens, quando há extinção, e esses bens ainda são remanescentes, são efetivos e bastantes, eles deverão ser destinados a outra instituição congênere. Para quê? Para que a continuidade daqueles objetivos seja idealmente realizada. Né? Eu imagino que hoje em dia, não hoje em dia, mas já há alguns anos, o pessoal do Ministério Público está tendo muito trabalho, porque eu tenho visto uma quantidade muito grande de empresas, de iniciativa privada mesmo, segundo setor aí, principalmente depois que a gente tem a ideia dos balanços sociais, né? Hoje em dia, você ter a sua marca empresarial atrelada a uma iniciativa exclusivamente social, isso ganha muita visibilidade, sim, confiabilidade. Sim. A empresa tem um olhar diferente sobre ela. É uma estratégia de marketing social. Né? E uma excelente, doutor, para ser sincero. Sim. Uma excelente. Consumir um produto, no ideário de muita gente, consumir um produto que tem como produtor ali uma empresa que reverte parte desses resultados para a consecução de um objetivo puramente social e não só a finalidade de lucro, né? Uhum. É muito válido hoje em dia. Uhum. E eu vejo que muitas empresas têm feito isso, por questão de cumprimento de aspectos de balanço social, trazer essa visibilidade para a marca, tem constituído fundações para atuar na coletividade, atendendo essas demandas de ordem social. Como o senhor vê isso? É algo como algo positivo? Ou seja, você disse, né? Olha, eu entendo que é positivo e eu faço coro com você. Entendo ser, sim, positivo, mas não é uma ressalva, mas é uma preocupação. As atividades empresárias, elas têm, e tem que ter, o artigo 170 da Constituição, que você conhece muito bem, que trata, né, da ordem econômica e tributária, ele autoriza, né, o segundo setor a ter lucro. E aí, às vezes, a gente vê essas discussões tributárias, né, que é a razão fiscal, de quem empreende, né? O empreendedor, gente, como é que ele vai? Vamos começar do básico. Como é que ele vai pagar o seu colaborador, os seus encargos, ter uma atividade minimamente, eu vou dizer minimamente, mas talvez nem devesse ser minimamente, mas adequadamente compatível com os seus fins, se ele não tiver uma margem de lucro razoável. Que vale a sua percepção de esforço, né? Esforço. Né? Um esforço que precisa ser remunerado à altura. Ok. Quando, por uma razão que não seja pautada com um ingrediente, e por isso a minha pequena crítica, com um ingrediente sensível do papel que o terceiro setor contém, e apenas por essa força motriz do marketing social, da sustentabilidade econômica, antes do que é relevante para nós, eu vou dizer para nós do terceiro setor, para nós que estamos aqui aguardando que essa empresa que trabalha no agro, vou pegar aqui no agronegócio, e quer trabalhar também na preservação do meio ambiente, empoderando pessoas daquela região para que façam reflorestamento, para que tenham práticas sustentáveis por meio de reciclagem e tal, começa. Ok, se isso não for uma motivação
significativamente altruísta, para e passo com a outra econômica, eu tenho alguma restrição. Sabe? Eu preciso que aí esse velamento e essa fiscalização do Ministério Público seja importante. E eu vou dar um exemplo. Eu não posso nominar a instituição de uma grande com assento econômico aqui no nosso DAIA. No início dos anos 2000, ela queria, e eu fui procurado pelo CEO, né, da empresa de São Paulo, cara, eu veio com um advogado e até um irmão querido, hoje, depois é que eu fui saber, fui conhecê-lo melhor, que também era lá dessa instituição, dessa empresa, e eles chegaram e falaram assim, olha, nós queremos instituir e eles já tinham feito algum dever de casa, né, sobre a questão do estatuto, sobre a autorização do Ministério Público, e nós queremos instituir uma fundação para, por meio dela, estabelecermos uma creche, né, para os nossos colaboradores, os homens e as mulheres colaboradores, né, para que seus filhos possam estar, e também para pessoas da circunvizinhança. Eu falei, ok, eu não vejo nenhum problema. E aí a gente começou a conversar, um clima absolutamente amistoso. Num determinado momento, a conversa evoluindo, eles falando, não era uma minuta ainda, mas eles já tinham levado vários documentos, uma coisa meio organizada, empresarial mesmo, a empresa fantástica. E tal, e a gente conversando, mais de uma hora já conversando, ele falou, olha, e a nossa lógica aqui desse atendimento e da priorização, né, de acolhimento dos filhos dos nossos colaboradores e das pessoas da região, a gente só tem um detalhe que nós gostaríamos de estabelecer com o senhor. Aí eu falei, agora bem. Eu falei, porque é o seguinte, nós queremos que seja o quantitativo de 90% para os nossos colaboradores e 10% para a população. Aí eu falei assim, aquele tinha falado no início, nós temos um problema. Aí eu falei assim, doutor, nós temos um problema. Aí ele, mas por quê? Eu falei, esse percentual não se coaduna com os objetivos que a gente imagina para uma entidade que vai prestar um trabalho colaborativo, altruísta. Eu vou usando essas expressões, né? E aí eu sei que foi para lá, virou para cá, e a gente fechou depois em 60-40. 60 para a comunidade e 40 para os colaboradores. Que é um excelente percentual. Depois eles brigaram mais um pouco, vamos fazer 50-50 e tal. Aí eu conheço algumas iniciativas similares, 50-50. Uhum. Mas eu acho que eu não sei se foi com eles estavam, porque era uma iniciativa pioneira do grupo, que era grande, e esse cara queria mostrar isso para todos, né? Também, eu acho que foi por isso que ele acabou aceitando. Doutor, ainda falando sobre atuação do Ministério Público, nós temos um entendimento que quando se fala agora de associações, né? As associações, elas não têm, em primeira instância ali, uma ingerência direta do Ministério Público. Não há previsão legal, como a gente falou, né, do Código Civil, a priori não. Mas, quando essa associação, e acontece em alguns casos, ela usa muito de recursos públicos, recursos que não pertencem, então, propriamente a ela, mas advém aí de arrecadações tributárias, o dinheiro que pertence à coletividade, né? Aí sim, o Ministério Público pode ali, para o bom acompanhamento desses recursos, fazer pontuais verificações. E é fato hoje, como é assim que ele atua quando se fala em associações? Olha, Sidney, praticamente todas as unidades, né, do Ministério Público brasileiro adotam esse mesmo procedimento da não obrigatoriedade de fiscalização das associações. Eu, por um tempo até, não havia essa regulamentação mais específica, eu promovia, e aí eu vou dizer o seguinte, o rigor, não é que o rigor era menos intenso quanto às associações, porque
Elas, no mais das vezes, não geriam, não faziam a gestão de muitos recursos, a não ser algumas exceções, pouquíssimas exceções. Então, não era a mesma, mas acontecia também um outro fato interessante. Por quê? A credibilidade do atestado de regular funcionamento emitido pela curadoria de fundações e entidades de fins sociais, porque essa é a nomenclatura, né, correta, especialmente depois da 13.019, na Organização da Sociedade Civil, ou entidades de fins sociais. Então, essas são as expressões corretas. Então, às vezes acontecia, né, e eu não sei dizer com que grau de intensidade isso ainda acontece, mas acontecia da própria associação, ao solicitar o atestado de regular funcionamento, a curadoria dizer o seguinte: ok, eu vou emitir, mas eu vou ter que dar uma fiscalizada para ver se está tudo de acordo, porque eu estou atestando que a sua instituição, a sua entidade. Aí uma das perguntas: você recebe recursos públicos em que grau? Em que monta? Num percentual significativo? Você só exerce essa atividade? Você tem parceria com o poder público nessa associação que, por exemplo, ela faz o contraturno complementar para crianças da rede pública municipal e tem algum tipo de... Não, a gente não tem recursos, mas a gente tem servidores cedidos e alimentação que eles encaminham para o lanche, por exemplo. Mas a gente quer o atestado de regular funcionamento porque a controladoria do município pediu, ou a Secretaria de Educação pediu. Ok. Nem é um pedido muito comum, né, hoje em dia, mas... Não é. Não é até porque a própria questão que veio aí na esteira do fim do título de utilidade pública federal, que caiu com o marco regulatório, caiu com o marco, e essa coisa foi diminuindo, né? Então, assim, desburocratizou. Eu confesso a você que dava muito mais trabalho, porque você tinha um número maior de associações e bem menor de fundações, né? Então, é óbvio que nesse contexto que você disse da transferência de recursos públicos para as associações, isso não vai deixar de repente, determinar um olhar do Ministério Público. Exemplo, tomando aí de novo essa questão educacional. Há uma promotoria específica de educação. A própria promotoria de educação, ao analisar o funcionamento daquela entidade, pode fazer esse controle, essa checagem, e não necessariamente a de fundações, né? Então, a regra hoje é correto dizer que o foco primário da fiscalização não são as associações. Não são. E fiscalizá-las no sentido de acompanhamento... Por ausência de previsão legal. Seria uma excepcionalidade, uma necessidade e tal. Uhum. Já as fundações, por uma questão legal, elas precisam desse acompanhamento. Exatamente. Né? Doutor, compartilhando um pouco da sua experiência, nesses longos anos que esteve à frente dessas questões relacionadas às fundações, né? E muito se assemelham às rotinas cotidianas dela com as próprias entidades associativas também. Quais são os principais problemas que o senhor se deparou ao longo dessa caminhada? Cisne, um problema, assim, vamos dizer, não vamos dizer comum, né? Mas um problema várias e várias vezes identificado era a questão da ausência de profissionalização para o exercício da gestão das entidades. E aí você vai dizer, mas a entidade tem pouco recurso, mas a entidade tinha dificuldade. Mas o senhor mesmo falou que são pessoas, né, são altruístas, são beneméritas, que já há alguns anos vinham fazendo, a família fazia, aquele grupo de amigos fazia. Ok, mas o fato da geração de expectativa social para pessoas em situação, por exemplo, de vulnerabilidades sociais nas respectivas áreas de atuação, essa coisa não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode ser feita amadoristicamente. Ou seja, não basta só a boa vontade e o bom coração. Boa vontade e bom coração são importantes.
Eu começava sempre falando isso, até nos eventos, nas palestras, nas falas lá, etc. E ainda converso muito com algumas pessoas de entidades, em outros eventos ou reuniões e tal. Falo, vocês precisam mesmo. É fundamental, é essencial. Seja qual for a natureza da instituição. Mas não para por aí. Você precisa... E aí, você sabe muito bem, um dos aspectos que a gente fala muito significativamente para as entidades e seus representantes, falar, vocês inclusive têm uma lei hoje que autoriza a remuneração de dirigentes. Sim. E essa é uma confusão enorme no terceiro setor como um todo. Nossa. Tem-se também no imaginário a ideia de que em hipótese alguma pode ser remunerado. Não é verdade. Infelizmente tem-se essa ideia. Não é verdade. Então, você pode ser remunerado, pode ser remunerado, mas aí vão extinguir. Não vão extinguir a fundação por você receber. Como você é médico e você quer prestar serviço na comunidade, atendendo as crianças carentes regularmente, né? E aí a instituição recebe recursos, inclusive de uma mantenedora para que esse serviço seja prestado. Você, como profissional médico, dentro dos valores justos que qualquer profissional médico receberia, você também pode ser remunerado a despeito de ser dirigente. Esse é um exemplo. Então, um problema sério é esse do profissional. Um segundo que vem sendo, vamos dizer assim, ao longo do tempo, desmitificado, vamos colocar assim, é o coitadismo. O coitadismo, explico. O terceiro setor é apêndice do primeiro. O terceiro setor depende de doações do segundo para sobreviver. Não, gente. Assim, mas você está dizendo, não, peraí, que realidade é essa? Não, é real. Aí vem uma diferença que precisa ser também compreendida. A entidade não pode ter fins lucrativos, não é da sua essência, mas as suas atividades, algumas delas podem ter fins econômicos para serem reinseridos, Sim. aplicados exclusivamente nos seus objetivos. Inclusive, já há jurisprudência nesse sentido, mantidas as imunidades do mesmo jeito. Sem qualquer problema. Aí a gente fala assim, mas eu chegava uma pessoa, uma vez, exemplo prático, chegou um dirigente lá de uma instituição que eles não usavam toda a sede, né? Não usavam todo o espaço da sede, até muito organizado, muito cuidadosos e tal. E eles locavam um ambiente que era comercial, né? E esse negócio você vai até rir, né? Era um ambiente comercial e eles, há um ano, eles fizeram essa locação e quando foi para prestar contas, o cara chegou lá tremendo para mim. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? É uma pessoa muito, muito bacana, muito jóia, né? Não, não sei como é que a gente vai fazer. Eu falei, o que foi? Não, porque a gente locou lá, né, aquela outra área e a gente não mexeu no dinheiro, a gente não tocou nos aluguéis durante esse ano. E agora eu estou com medo, como é que a gente vai prestar contas para o senhor? Porque porque aquilo lá, porque assim, era uma pessoa também boa, mas a gente fez até um contrato, mas o dinheiro ficou lá depositado, a gente abriu uma outra conta, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode isso agora? Eu falei, não, qual o problema? Por que vocês não pegaram esse dinheiro e investiram lá, gente? Reaplicaram na entidade, usaram para a finalidade. Agora na prestação de contas, vocês agora o dinheiro ficou parado esse tempo todo. Use-o agora. Pode usar. Mas eu falei, podia usar, pô. Mas entrando nesse aspecto da qualificação que o senhor fala, é uma realidade que a gente se depara muito com ela. E eu vejo isso também entre os próprios profissionais, até da área contábil, muitas vezes que atendem essas entidades. Eu já me deparei com situações, por exemplo, que o cliente entrou em contato comigo e disse o seguinte, Sidney, tal como eu fiz no ano passado, ele estava sob a supervisão de um outro profissional, eu preciso sacar todo o dinheiro do banco para a conta terminar zerada? E eu disse, por quê? Por qual razão? Não, porque eu recebi a orientação que a entidade não pode ter dinheiro no banco. Aí, novamente, eu perguntei, por qual razão? Qual o fundamento? Não, porque ela é sem finalidade lucrativa, então não pode ter sobra de dinheiro.
E aí você vai explicar o que significa de fato não ter finalidade lucrativa, que nada tem a ver com ter dinheiro disponível. Muito pelo contrário, é interessante que tenha, é interessante que ela tenha superávit. É o que a Camila, nossa parceira e sócia aqui na Novo Social, sempre fala, que é o terceiro setor sem mendicância, que ele tenha autossustentabilidade na medida em que isso é possível. Né? Esse é um outro problema também, né? É o da compreensão de que elas têm que ser sustentáveis. Por isso é que eu falei do coitadismo, da dependência, né? da vitimização, que permeiam alguns cenários de instituições que são extremamente relevantes. E aí eles pegam, às vezes, o viés do tipo de serviço. A gente recolhe pessoas na rua, a gente trata de drogaditos, de pessoas dependentes de álcool e drogas e levamos para resgatar e ninguém nos ajuda. Espera aí, gente, vamos ver as linhas de financiamento que existem para instituições sérias como a sua que fazem isso. Aí você que já participou de eventos de captadores, de captação de recursos, com captadores, sejam eles de nomeada ou não, eles começam sempre as palestras dizendo o seguinte: gente, tem 2 notícias para vocês, né? Primeiro, a notícia boa, tem dinheiro para todo mundo, aí tem bastante, não tem bastante, mas tem dinheiro para quem faz pouco, para quem faz muito, há recursos sim para serem captados. Agora, a notícia ruim: as entidades não estão com seus projetos, com as suas vidas adequadas para receberem esse recurso. Sim. Esse é um outro debate importante que precisa ser feito. Aqui na Novo Social a gente tem muito esse viés da autossustentabilidade como foco de incentivo. Uhum. A ideia é que a entidade ela tem ali, obviamente que de forma nenhuma a gente diz que ela não pode captar, não deve, sempre que puder, faça. Uhum. Né? Mas que ela tem as suas linhas de sustentação também. Mas há muita resistência e muito entendimento ainda quanto à legalidade disso. E é interessante que talvez quem mais se manifeste sobre isso é a própria legislação tributária. Sim. Eu frisei isso da outra vez aqui no podcast e algumas entidades perguntam. Porque hoje a legislação entende, o judiciário até entende, que se você pratica uma atividade que não está diretamente ligada na consecução de um objetivo final ali do seu estatuto, mas você desenvolve essa atividade de cunho, digamos até prestacional ou comercial em paralelo. Mas, quais são os critérios? Você reinveste na sua atividade fim. Exatamente. Não abre concorrência com o mercado tributado regularmente, porque feriria os critérios de isonomia. Exatamente. E a sua principal receita não advém somente disso, porque Perfeito. Inverteria até a essência da entidade. Uhum. Ok. Tá tudo certo. Vida que segue. Se você contempla ainda no seu estatuto, a Receita até se pronunciou em solução de consulta sobre isso. Se você ainda contempla essa possibilidade no seu estatuto, sim, fiscalmente falando, ela até interpreta que aquilo ali está ligado sim a seus objetivos. Então é preciso desmistificar. Quando o senhor reforça isso, de que falta às vezes para a gestão o conhecimento necessário, as aptidões necessárias, isso é possível de adquirir. Sim. É possível de adquirir. Aí a coisa enrola um pouco. E assim, assim, não é porque, né, você tem sido, né, desde que nos conhecemos, extremamente generoso e me honrou com esse convite, que eu vou falar o que vou dizer agora. A minha aproximação, o desenvolvimento, o desempenho das minhas atribuições, ele me proporcionou muitas coisas boas, algumas desventuras, como é natural em todas as carreiras, né? Sem dúvida alguma. Mas uma aventura, vamos dizer assim, bastante relevante foi a aproximação com os profissionais da área contábil, notadamente dos que atuam junto ao terceiro setor. Eu tenho um grande amigo que Deus me conferiu, né? Que é o professor França, da UNB, foi diretor do curso de Ciências Contábeis lá por muitos anos, até se aposentar. E eu percebi o quanto que a categoria de contabilistas, né, é relevantíssima para o terceiro setor. Não apenas do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista, inclusive, da
conformação e utilização ótima dos recursos. Se elas conseguem se cercar de profissionais dessa magnitude, como você, no caso, que já se especializou há um bom tempo e cada vez mais se preocupa com isso, a gente vai ter pouquíssimos problemas, no contexto, inclusive, dessa gestão profissional que a gente está dizendo. Porque, no mais das vezes, uma ou outra situação acaba passando pelo contábil, passando pelo financeiro, né? Da pessoa, da instituição e de seus dirigentes não saberem para onde ir, né? Como se posicionarem ante ao poder público, né? Ante ao Ministério Público, no preenchimento de relatórios de maneira adequada, né? Então, se eu, né, pudesse fazer uma recomendação, olha, aproximem-se de bons profissionais da área contábil, porque, sem dúvida alguma, as instituições e seus direta e indiretamente envolvidos ganharão muito. Maravilha. Eu penso da mesma forma também. Nessa nossa experiência, do lado de cá, né, como contadores, a gente teve a oportunidade também de encontrar nessa caminhada excelentes pessoas, excelentes profissionais na área do direito, na área da administração, da economia, ex-promotores que nos ajudaram bastante com conhecimento. E esse somatório de esforços, ele enriquece todo mundo, né? Eu penso, quando a gente fala de qualificação, e volto na fala que eu fiz agora há pouco, é possível adquiri-la. Mas para que isso aconteça, você tem que ter, além da boa disposição, estar em contato com as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo, né? Então, contar com bons profissionais, bons parceiros nessa área, isso é muito importante mesmo. Uma expressão, o professor, né, promotor, procurador aposentado, Tomás de Aquino, hoje presidente da SEBRAF, da Confederação Brasileira de Fundações, sucedendo a Dora Silva, meu dileto amigo, também companheiro da Profis por alguns anos, ele fala que ele nas suas palestras, ele é monotemático. Aí, outro dia eu estava conversando com ele, falei, cara, eu queria que você viesse aqui em Anápolis, a gente rememorar aqueles tempos, você fazer uma... Ele falou, você sabe que eu sou monotemático, né? Então, ele, ao longo do tempo em que ele foi um dos grandes coordenadores do Centro de Apoio do Terceiro Setor em Minas, em Belo Horizonte, promotor lá do MPMG, e o tema dele era a intersetorialidade. Né? A intersetorialidade é o tema dele, como ele mesmo fala que é monotemático. E a intersetorialidade, ela traz uma necessidade, sobretudo para as instituições do terceiro setor, de perceberem aquilo que eu falei lá do início, de que elas não são apêndice, de que elas não são menores no contexto da sua relevância social, mas que elas precisam ser capazes de fazer isso que você acabou de dizer, do estabelecimento de parcerias estratégicas. Eu não estou falando parcerias para captar recurso só, não, mas também para desenvolver consciências e massas críticas sobre o papel das entidades, não terem medo, né, terem ousadia social, né? E aí eu gosto da marca de vocês, novo social. Tal. De repente a gente está num momento de um novo social para as entidades do terceiro setor, dele ser identificado, potencializado, né? E até como resgate, Sidney. Eu tenho visto aí ao longo do tempo, com alguma tristeza, não sei se é um movimento, que ele já esteve até mais forte, hoje ele deu uma diminuidinha, mas ainda não tanto, de pejoração negativa do terceiro setor, sabe? Eu tenho visto isso, alguns movimentos que não são legais, não são bacanas, para a grande relevância que as entidades do terceiro setor possuem. Doutor Marcelo, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Nos brindou aqui com muito conhecimento, muita experiência. Tem nos ajudado muito, a gente conversa sobre muitas ocasiões. Muito obrigado mesmo pela sua disposição de estar aqui conosco. Sei que a agenda do senhor é cheia, disputada, e mais uma vez, eu digo, um privilégio receber o senhor aqui. E reforço,
Outros convites virão. Assim, foi um momento assim muito, muito rico para mim, né? Muito mais rico para mim do que você possa imaginar, e para aqueles que nos ouvirão, eu espero que, sobretudo, me vejam e ouçam, né, com a lente da generosidade que o professor Sidney teve ao me convidar aqui, apesar de mim. Mas vou repetir, né, não me convide não, porque virei evidentemente com muito prazer, com muita honra, e para aprender um pouquinho também. E a gente, junto dos bons, não, junto dos melhores é que nós ficamos ótimos, né? Então, eu quero ter esse privilégio outras vezes, e estamos aí sempre, sempre ao dispor de vocês. Muito obrigado. Não, muito obrigado. E para você que nos acompanha, um forte abraço. Deus lhes abençoe. Ok.